Hoje eu vou falar de um filme aqui que viralizou na internet, principalmente no YouTube, com milhões e milhões de acessos. Um tipo de filme daqueles que o pessoal começa a indicar, falando, meu Deus, você precisa ver esse filme é assustador. E de fato, tá? Apesar dele ser básico, simples, ele é muito criativo e tem momentos bastante sinistros. Eu tô falando de Other Side of the Box, ou O Outro Lado da Caixa. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Why is it looking at you like that? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar de uma produção que tá aqui no YouTube para você assistir. É um curta de 15 minutos de duração chamado Other Side of the Box. Muito provavelmente você já assistiu esse filme. Se você não assistiu, vou deixar um link aqui na descrição. Tem ele lá no canal do Walter, que eu sempre indico esse canal aqui. Tem, na verdade, em vários canais, tá? Tem um outro canal que tá legendado em português também. E eu sempre quis dissecar esse filme. Eu sempre quis, sei lá, falar mais sobre essa história e as possibilidades dessa narrativa. Porque, na minha humilde opinião, poderia muito ser um longa-metragem de 1h30. Eles poderiam explorar vários outros elementos que acabam esses 15 minutos do filme original e a gente fica questionando muita coisa. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, série de TV, sobre o canal também, e seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser, que ajuda demais o canal, participa de live exclusiva, tem acesso antecipado a conteúdo e deixa o seu like. Esse é de graça, rápido e ajuda demais também. É o seguinte, tá? Antes de mais nada, te convido novamente a assistir esse filme, porque é coisa rápida, tá? É 15 minutinhos, porque esse vídeo vai ter spoiler. Eu não vou nem dar o avisozinho, o alerta. Dá pra assistir lá rapidinho e depois voltar aqui pra gente tentar entender essa história. Bem, esse filme, ele não precisa de um grandíssimo orçamento, um elenco famoso, grandes maracutaias aí na história, não. Basta uma premissa simples, criativa e bem orquestrada, dirigida, produzida, mesmo com um baixo orçamento. Aqui a gente tem um casal, o Ben e a Rachel. Eles estão ali à noite, cozinhando, aquela felicidade, alegre, um fazendo piadinha com o outro, aquela coisa gostosa, bonita, que logo será interrompida. A campainha toca, o Ben, o marido, ele vai lá atender. É um colega, um conhecido desse casal. A mulher, ela fica de escanteio, né? Ela fala, não quero ver esse cara, não quero falar com esse cara. Você se pergunta por quê, né? E aí só o Ben fala com esse cara. Esse cara tá com um pacote ali, uma caixa embrulhada e tal. E já fica um clima meio desconfortável entre esses caras, sabe? Fica evidente, na verdade, que eles têm um passado aí, fica meio desconfortável, o Ben fica meio sem graça, parece que tem um tempo que eles não se veem e não dá pra não pensar assim, será que tem alguma coisa a ver com o relacionamento dos dois? Será que foi um triângulo amoroso ali e tal? Mas tudo bem, o cara levou esse presente e aí ele fala pro Ben, não, abre aí o presente, você tá sozinho em casa? E aí o Ben mente, né? Ele fala, tô sozinho. Ele fala, não, beleza, então abre aí pra você ver. Ele rasga ali, né, o embrulho e é uma caixa de papelão. Ele abre essa caixa, tá ali tudo preto, né? E o cara que levou o presente vai embora sem falar nada, né? Fica uma situação bem esquisita. Yeah, I don't get it. Is it supposed to... Ben mostra pra Rachel, né? Nossa, olha, o fulano de tal entregou uma caixa de papelão. Ela fala, meu Deus, né? Que diabo é isso? Ele pega ali uma lanterna, olha dentro da caixa, não consegue enxergar porque tá muito escuro. Ele pega um lápis, joga ali na caixa, o lápis cai, ou seja, não é uma caixa comum. É uma caixa sem fundo. Que diabo é aquela caixa? Né? E aí ele fica meio analisando, intrigado. Inclusive, a direção desse curta aqui é do Caleb J. Phillips e ele manda muito bem, tá? Eu acho que ele tem umas escolhas de direção ali que fazem esse filme pegar o público, que tem um diferencial em relação a centenas, milhares de outros curtas que a gente tem aí. Por exemplo, ele filma ali
de baixo para cima, como se, né, a gente estivesse na perspectiva de dentro da caixa, um contra-plongé, né? E é muito interessante porque passa aquela coisa da caixa não ter fundo ou da caixa ser uma coisa muito além do que ela parece ser. Então tem vários momentos que o Caleb, o diretor, ele faz escolhas acertadas de direção e mesmo que de forma simples, trabalhando ali, né, com angulação de câmera e utilizando ao seu favor ali as sombras do ambiente ou, né, um ambiente completamente apagado, mais, né, para lá do filme, existe um cuidado estético e da forma como eles estão contando aquela história. Não é simplesmente, vamos filmar essa ideia que a gente tem, não. Não, eles fazem escolhas estratégicas para deixar situações bem mais tensas. Bem, Rachel e Ben, eles estão ali, né, tentando entender aquele diabo de caixa, aquele presente, qual que era a intenção daquele cara, aquilo é sobrenatural, muito provavelmente, né? Até que eles veem uma carta que veio junto com o, entre aspas, presente que eles acabaram de receber. O cara falando, né, se desculpando, perdão, eu tinha que dar essa caixa para alguém, né, uma questão aí de vida ou morte e tal. Não desvie o seu olhar da caixa. Ou seja, o Ben precisava ficar olhando supostamente para aquela caixa o tempo todo. Quando os dois olham para a caixa, surprise, temos uma surpresinha gostosa, né? Dentro da caixa tem uma cabecinha de um cara bem esquisito ali, né? Um cara meio calvo e tal, com a cabeça molhada, não se sabe se é suor, água, o que é aquele líquido, e com um olhar penetrante, assustador, sem piscar ali, focando nos dois. É uma coisa que, por mais simples que possa parecer, é bastante intimidador, é bizarro. E é desconfortável esse lance, né? Porque a gente já tem as informações que, segundo aquela carta, eles não podem tirar o olhar da caixa, né? E aquele cara fica olhando. Aí você fica pensando, meu Deus, né? Se eles tirarem o olhar, o cara vai sair ali, eles vão morrer, o que vai acontecer? Tanto é que tem um momento que o casal, eles acabam se distraindo e adivinha, eles desviam um pouco o olhar ali por cerca de 5 segundos. Quando eles voltam para a caixa, adivinha, né? O cara ele já botou uns dedinhos ali para fora. Você fala, meu Deus, né? Se eles ficaram um minutinho ali, o cara sai por completo. What do you want? I'm sorry, I gotta go. Para piorar a situação, essa entidade, espírito, criatura, pessoa, esse negócio da caixa aí, ele replica a voz do colega deles que deixou esse presentinho maravilhoso para eles, falando assim, apenas o bem. Não deixe ele sair da casa, ou seja, né, deixando entender que não era pro cara sair da casa. Aí você não entende nada, né? Por que ele tá falando isso? Mesmo assim, Ben e Rachel ficam ali trocando uma ideia. Ele fala, não, peraí, eu preciso falar com o cara, ligar pra ele. Ele liga, o cara não atende. Ele fala, não, vou pegar meu carro e vou lá ver que palhaçada é essa. Só que Rachel, meu amor, fica aí olhando, né? Ela fala, você vai me deixar aqui sozinho com esse trem? Tem certeza disso? Ele falou, preciso tentar resolver, né? Não sei se é a melhor escolha, mas é assim que acontece. Ela fica sentada com uma faca ali, olhando cara a cara ali pro bicho, né? Enquanto ele vai tentar lá correr atrás de respostas. Quando o Ben tá indo de carro em direção à casa do cara, né? Ele tenta ficar ligando pro cara, até que o cara atende ali, eles começam a falar pelo celular. Aí o Ben, né? E aí, meu amigo, que, né? Bagulho de presente é esse que você deixou lá em casa, essa surpresinha, essa bomba. E o cara fala, peraí, você tá fora de casa? O que é isso? O que você deixou lá na casa? Você não tava sozinho e tal? E fala, não, a Rachel tá lá, né, ela ficou olhando, eu tô indo aí pra gente trocar uma ideia. O cara fala, cara, não era pra você sair de casa. O presente era pra você. Você não podia parar de olhar para a caixa. Então... aí o bicho complicou, né? Porque se a Rachel tava lá olhando sozinha, coitada, né? E o Ben é que precisava ficar vigiando ali, temos um grande problema. O colega, né? Entre aspas, com um amigo desse, não precisa de inimigo, né? Grita pro Ben, não volta lá não, é perigoso. Mas o que você acha que o Ben vai fazer? Ele vai dar um cavalo de pau e vai voltar lá pra sua querida Rachel. Quando ele chega na casa,
tá tudo escuro, né? Aquela coisa. Deu ruim, ele fica ali explorando a casa, sem muita visibilidade ali. E lá do porão, tinha que ser do porão, ele escuta a voz da Rachel, meio que chamando ele e tal, só que tá numa voz meio diferente, né? A Rachel tá esquisita. Ele vai porão a fundo. Rachel? Enquanto o Ben vai descendo, né, ali na escuridão, inclusive, mais uma vez, hein, perceba o trabalho de som que é nesse momento, né? Tem chuveiro ligado, torneira ligada, né? E isso causa ali uma certa aflição. E aí, no momento que ele vai desligar esse chuveiro, ele vê uma silhueta. Parece até aquele cara lá, o malucão da caixa, só que logo ele vira assim, a silhueta some, ele sai correndo desesperado. Quando ele vai subir a escada do porão, tem várias silhuetas, né, como se fossem vários desses espíritos, essas entidades vindo em direção a ele. E aí, a aflição causada nesse momento no filme é sensacional. Esse momento é tenso, porque ele tá cercado, o Ben, né? É nem sinal da Rachel, da mulher dele. Então, assim, na escada tá vindo ali uns 4, 5 bichos, né? E quando ele olha pra cá, o carinha lá, o primeiro que tava na caixa, também tá vindo. Mais uma vez, molhado e sem roupa, né? Do jeito que veio ao mundo mesmo. E aí, se ele desvia o olhar desses aqui, eles se aproximam. Se ele desvia o olhar desse aqui, né? Ele vai ali se movimentando. E aí vai nisso, né? Ele vai olhando para um, para outro, para um, para outro, até que ele foca ali no cara que tá aqui sozinho e os outros acabam, né, avançando nele e o filme acaba. O Other Side of the Box corta o nosso barato aí. Eu acho que não deu muito bom pro Ben, pro protagonista. Bem, vamos lá. Eu tenho algumas conclusões em relação a esse filme e algumas ideias e por que eu acho que esse filme funcionaria muito como um longa-metragem. E eu acho que essa história aqui precisa muito ter um filme aí mais longo para desenvolver melhor essas ideias, algumas que ficaram meio soltas aí, várias perguntas depois que o filme acaba, o que é algo interessante, né? Faz parte aí do suspense, do terror, deixar essas dúvidas. Mas vamos lá, o cara que deu a caixa, muito provavelmente ele era ex da Rachel, ele não ia muito com a cara do Ben, né, porque para dar um negócio desse, né, para dar essa bomba pro cara, ele muito provavelmente recebeu de uma outra pessoa e ele descobriu melhor do que o Ben, do que o protagonista, que ele não podia desviar o olhar da caixa. Agora, como ele descobriu, se a outra pessoa que deu de presente para ele, porque assim, o que o filme deixa entender é, você só consegue passar a caixa para uma outra pessoa se você der de bom grado ali, entre aspas, né? Se você der de presente e a pessoa aceitar de bom grado, melhor dizendo, né? E foi isso que aconteceu. O Ben, ele acabou aceitando. Sean, you... Agora sim, algumas coisas acabam ficando meio no ar ou um pouco meio mal explicadas, porque olha só, se o cara, ele deu a caixa pro Ben, né, pra passar essa maldição, inclusive esse negócio me lembra muito filmes como It Follows, né, Corrente do Mal, alguma coisa ali perseguindo a pessoa e a pessoa tem que ficar atenta o tempo todo, né, o que é uma excelente referência também. Então assim, ele não poderia avisar o Ben, né? Porque quando o Ben ligou para ele dentro do carro, o cara se mostrou preocupado. Nossa, por que você parou de olhar a caixa? Nossa, a mulher tá lá, não volte para sua casa porque é perigoso. Então assim, ele queria ou não queria que o cara morresse? Ou então ele entregou, né? Não foi ali com a cara do cara porque, sei lá, ficou com a mulher dele. E aí ele se arrependeu. Ele falou, não, coitado do cara, né? Ó, não volta lá não, senão você vai morrer. Mas não adiantou muito, né? O Ben voltou. Ben, don't go back. Don't you go back there. Apesar de que se a gente for parar pra pensar, assim, se o cara explicasse pro Ben, né, tipo, ah não, ó, essa caixa aí eu vou te dar, só você não pode
tirar o olho dela, senão tu vai morrer, né? Eu acho que o Ben não ia aceitar de bom grado, né? Então faz sentido aí o lance de passar a maldição. Agora, como o outro cara conseguiu sobreviver a isso e descobrir como que era o esquema, aí fica meio em aberto mesmo. Uma outra dúvida, né? As vítimas, por exemplo, a Rachel, que tinha rodado, ela é levada para a caixa e ela acaba se tornando uma daquelas entidades também. Quando as entidades vão saindo da caixa, porque você vê que tinham várias ali, elas ficam rondando aquele lugar, ou depois que ela faz ali a vítima em questão que recebeu esse presentinho do capiroto, aí eles voltam todo mundo para a caixa até mais alguém achar essa caixa e recomeçar esse ciclo. É algo que eu gostaria de entender também. Mais uma vez, tá? Eu não tô nem cobrando que isso fosse explicado aí no filme, porque uma que em 15, 20 minutos de filme ficaria super expositivo, né? Num período menor, mas que mais uma vez, imagine você, um filme aí de 90 minutos, 1h30, explicando melhor, né? Como que funciona essa cultura aí, dessa entidade, dessa caixa, e aí tendo outros personagens tentando passar isso adiante, ou melhor, tentando arrumar um jeito a todo custo de parar com que isso, né, aflinja ou mate as pessoas. Eu não acho que precise explicar o que é essa caixa ou essa entidade por completo, porque eu acho que faz parte da graça esse lance do mistério, né, sem necessariamente ter todas as respostas. Mas eu acho que numa produção um pouco melhor desenvolvida, eles poderiam fazer aí algumas metáforas, algumas coisas interessantes em relação a essa dinâmica da caixa, das pessoas que são perseguidas e puxadas e o que acontece ali depois com elas. Inclusive, o próprio diretor do curta, né, o Caleb J. Phillips, poderia comandar aí um longa-metragem. E isso é muito possível, tá? Eu até andei procurando algumas coisas, não achei muita informação, mas, por exemplo, Pig, que começou como um curta de 13 minutos, virou um longa de 1h30, que eu inclusive falei recentemente aqui no canal, e um ótimo filme, hein? Quem sabe no futuro a gente também não tem aí do Other Side of the Box. Mas esses são os meus questionamentos, tá? Esses filmes que tem o bicho vindo, que sempre ali tem essa coisa, a pessoa precisa ficar ali ligada com algo, senão ela vai morrer a qualquer momento, isso é assustador. Tá? Eu vou dar uma nota 8.5 para Other Side of the Box. Eu acho um filme super competente, que cumpre muito bem o seu aspecto de terror aí, e que é esse sinônimo, né, de mesmo com pouco fazendo muito e deixando a sua marca aí na internet. E você já conhecia esse filme? Você tem mais teorias sobre essa história? Mais algum detalhe, alguma coisa ali que você pegou e que eu acabei não falando? Deixa aqui nos comentários e também a sua opinião. O que você acha? Que eu tô viajando ou que se a gente tivesse mais dessa história aí pela frente, seria muito interessante também? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço e até mais.